dizer, né, aqueles que nós já conhecemos, eu costumo dizer que, e venho repetindo isso, não precisa de maiores apresentações. E os que estão nos dando, como diz o privilégio do convívio hoje inicial, né, que façam dessa casa a casa de vocês. Bom, antes da gente entrar na temática específica do encontro da noite, ou seja, nessas conversas de terreiros, né, que são semanais, eu queria só fazer um remember bem rápido de tudo que nós já abordamos até agora. Estamos falando dos 10 princípios sagrados de Umbanda. Fizemos aqui uma proposta de falarmos do princípio que nós estamos chamando de mais denso, ou seja, daquilo que está mais próximo da nossa realidade, por isso começamos a falar do 10º para cá, mas sempre utilizando aquelas linguagens, né, que é o conceito, a visão ou a perspectiva positiva ou androgônica, cosmogônico relativa ou teogônico ou superlativa. Então são 3 ângulos de interpretação de cada princípio. Nós já falamos sobre o 10º e, para ficar fácil a assimilação de vocês, nós demos aqui um exemplo de figuras geométricas, para que vocês pudessem entender à medida que a gente for aprofundando nos princípios, à medida que a gente for avançando. Quando chegarmos lá no primeiro, que para nós vai ser o último, a gente vai estar falando sobre a divindade, nosso conceito, como nós, umbandistas, entendemos o que é Deus. E aí, para que a gente chegue lá a falar da divindade, a gente precisa começar com as bases, para ir juntando conceitos, amarrando entendimento, para que não fique a nossa compreensão dispersa, né, no conceito que chamamos de unidade. Então, quando falamos aqui que temos 3 figuras geométricas para facilitar o entendimento de vocês, nós dissemos que no conceito positivo androgônico é como se a gente ficasse ainda muito preso aos aspectos periféricos da própria realidade espiritual. Círculo. Então, tudo que tiver nessa periferia são os aspectos externos à nossa compreensão espiritual. E existe um ponto dentro desse ciclo, um ponto central dentro desse ciclo, que a gente está chamando aqui de perspectiva teogônica ou superlativa. Então, um pontinho pequenininho dentro do círculo é o aspecto mais essencial da compreensão espiritual. Só que, para sair da periferia, para chegar nesse ponto, nós precisamos percorrer essa distância entre o que é periférico e ir encurtando o círculo. À medida que nós vamos encurtando o círculo, nós vamos ampliando a nossa compreensão do que nós chamamos de essencial ou de sagrado, que é esse ponto que está no mundo. Só que entre essa periferia aqui do círculo e o ponto existe essa distância. Aí nós utilizamos, nós demos aqui uma outra figura, né, que é uma reta, dizendo que dentro dessa reta, como se tivesse vários pontos, né, nós estamos, de acordo com o nosso grau consciencial, posicionados nessa distância maior ou menor do ponto central. Então, se Deus é esse ponto, se Deus é a representação desse sagrado, se Ele é esse sagrado representando para nós, que é o núcleo do círculo, nós podemos estar aqui, 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 aqui ou até mesmo na periferia. Quanto mais distante nós estivermos do ponto, mais objetiva, mais concreta é o nosso entendimento do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual, nós vamos estar bastante distante do essencial, do sagrado, que é a própria divindade em si. Ok. No 10º princípio, nós falamos do nosso retorno à essência, para que a gente pudesse reacender em nós, né, ou seja, a representação dos senhores da luz. E dissemos que a melhor forma de se fazer isso é ampliando a nossa compreensão, resgatando os atributos espirituais, mas em especial, reacendendo os chakras, que são as nossas tomadas de ligação com os senhores da luz, que são 7 espíritos que representam a divindade em qual unidade. Esse é o 10º. E hoje nós vamos iniciar falando do 9º princípio. E o que seria o 9º princípio? O 9º princípio é o movimento umbandista como restaurador da nossa consciência, mas com um objetivo planetário, mas que começa no indivíduo. Vou repetir de novo. O 9º princípio é o movimento umbandista, que busca resgatar a consciência planetária, mas pela evolução individual de cada um de nós, seres espirituais. E para entender esse princípio, o 9º, nós precisamos primeiro começar com essa linguagem positiva, androgônica. Entender o que é o movimento umbandista no conceito androgônico, no conceito positivo. Nesse conceito, cuja as definições são quase sempre calcadas naquilo que nós explicamos no primeiro, quando buscamos reacender a consciência,
mas quase sempre nós antropoformizamos o que é sagrado. Então, entender o movimento umbandista para nós, nessa primeira perspectiva que é a positiva, que é a androgônica, nós precisamos entender que o movimento umbandista não é só um ambiente para a resolução dos nossos problemas individuais. E aí, não podemos negar que hoje 80%, 90% do movimento umbandista estão firmados em bases androgônicas, em bases cujos conceitos não são nem relativos, são positivos, e eu vou explicar por quê. Mas, acima de tudo, ainda muito calcado no regionalismo. E, para todos os praticantes que ainda estão presos nessa perspectiva, e aí, sem desmerecer os nossos irmãos umbandistas, mas que praticam umbanda esotérico, se você perguntar para ele o que é o movimento umbandista, eles vão responder um conceito cunhado por Zélio Fernandino de Moraes, em 1908. O que é a Umbanda? É a banda de todos. Essa é a resposta dele. Esse conceito de Umbanda é uma tradução bem positiva, mas bastante androgônica. Por que a banda de todos? Porque aceita todos, porque abarca todos, porque chama todos, e aí tem tudo a ver com o que o Sete Espadas, o mestre Orishvara, explicou. Que o movimento umbandista vai percorrer 7 fases. A primeira fase do movimento umbandista é a fase de Ogum, que chama o maior número de pessoas no menor espaço do tempo. Então aceita, não fica preocupado com os conceitos doutrinários essenciais, quer simplesmente mostrar que existe uma divindade, quer simplesmente mostrar que todos nós somos essência, somos espíritos, mas que ainda, limitados pelas nossas contingências humanas, nós sofremos e pelejamos. E quase sempre vemos o umbandista, o movimento umbandista, como um balcão de troca. Eu coloco aqui os meus problemas, os guias resolvem para mim, eu estou com uma garrafa de garrafa, a toco de um charuto e outras coisas mais. Esse é o conceito do que é o movimento umbandista nessa atual circunstância. Dentro dessa perspectiva positiva, nós ainda estamos muito presos aos aspectos míticos da própria realidade do espírito. E quando eu falo em regionalismo, é porque o movimento umbandista, em sua grande maioria, se você pegar todos os umbandistas, ou todos os terreiros de umbanda que existem espalhados pelo Brasil hoje, já pelo mundo, vocês vão ver que carregam ainda a forte cultura mística regional. Ela se adapta por região, de acordo com a fé. Então é um movimento umbandista calcado exclusivamente na fé. Então o umbandista, ele é aquele seguidor fervoroso. Não é que os outros não sejam isso, mas ele tem uma fé calcada, como eu falei, em aspecto místico. Eu rezo para a imagem, que representa o preto velho, eu faço uma oferenda de comidas notivas, para que eu possa apaziguar a raiva dos orixás. Eu venho a um terreiro necessitado, mas chego perto do mentor e barganho com ele. Se você me ajudar, eu te dou isso. Percebe o que eu estou dizendo? E mais, dentro desse conceito positivo, o movimento umbandista não está preocupado com o aspecto doutrinário, que é o conceito convergente, que é relativo, e nem no conceito essencial que vai buscar o movimento umbandista quando estiver na sua 7ª fase, que é a prevalência do princípio da sabedoria e o amor, que é a protossíntese cósmica. Por que o movimento umbandista, como restaurador da consciência nesse momento, está preocupado? Que a gente comece a ter atenção com a nossa performance espiritual individual, para que essa somatória possa modificar o status quo do conjunto. Então, o seu aperfeiçoamento individual, junto com o meu, com o seu, amplia a consciência do movimento umbandista. E aí explica por que existem templos, como eu falei em um vídeo que já está publicado no YouTube, alguns templos que ainda estão marcados pela cultura popular. Existem outros templos que já estão fazendo o processo de transição, saindo dos aspectos populares, porque já conseguem vislumbrar relativamente os conceitos espirituais essenciais que
desrespeito diretamente a um bando iniciático, a esotérica preconizada pelo velho mar. E aqui entra, né, eu faço um apontamento que eu tenho certeza que depois que esse vídeo cair no domínio público, vai dar muito pano para manga. Uma corrente do movimento umbandista preconiza que o fundador da Umbanda esotérica é Zélio, da Umbanda num contexto geral, é o Zélio Fernandinho de Moraes, em 1908. Mas já tem estudos, inclusive de acadêmicos, e informações seguras que antes de Zélio já existiam pessoas praticando Umbanda. Mas para efeito oficial, registro oficial, vale esse marco histórico. Mas aí, para nós que somos umbandistas esotéricos, a Umbanda, ela não surgiu em 1908. Ela ressurgiu. Porque o verdadeiro conhecimento, que é a protossíntese cósmica, ou a protossíntese religio-científica, nós vamos explorar quando estivermos falando da perspectiva relativa ao cosmogônico. Ela já existia anteriormente na Terra de Nunca, ou no antigo Baratizil. Então, essa cultura ancestral que nos coloca em sintonia com os ensinamentos espirituais ancestrais, ou seja, dos primeiros povos que passaram pelo planeta Terra, em especial estou falando do povo adâmico, Atlante, já se perdendo nos lemurianos. Esse conceito se perdeu. Então o movimento umbandista, o que ele está tentando fazer? Implementar essas regras espirituais perdidas há milênios de anos atrás. Por isso que nós estamos na primeira fase. Para muitos dos que estão lá inseridos no movimento umbandista, eles ainda estão envolvidos por esses conceitos androgônicos, por essa primeira fase. Ou, como diz o Sete Espadas, nessa primeira fase de abarcamento do Orixá Ogum, que está chamando a todos, para que depois a gente, a doutrina, a gente consiga ampliar aí o entendimento, relativizando e até mesmo se aproximando dos aspectos essenciais. E aí, para encerrar, se nesse primeiro conceito o nosso entendimento ainda é periférico, isso quer dizer que nós, como seres espirituais, tanto quanto o movimento umbandista, está fragmentado. Isso são sinônimos relativos, uma coisa está para a outra. Por isso, quando nós falamos que o movimento umbandista resgatará a consciência planetária, é a mesma coisa de dizer que os seres humanos que não conseguem recobrar esses ensinamentos sagrados e ancestrais estão fragmentados em seu saber espiritual. À medida que o movimento umbandista for progredindo e for reacendendo os aspectos espirituais essenciais de cada um de nós, nós vamos resgatar a nossa consciência e automaticamente nós vamos influenciar na consciência planetária. Então, se nós ainda vivemos um movimento umbandista amoldado nos aspectos periféricos, externos, é porque nós perdemos os conceitos internos. Lembra do pontinho que eu acabei de dizer? Então hoje, para nós, o movimento, para 80% das pessoas que praticam o movimento umbandista no Brasil, eles vivem os aspectos periféricos da própria doutrina sagrada umbanda. Qual que é a intenção da confraria cósmica de Umbanda? Qual que é a intenção dos espíritos integrados às santas almas benditas guardiãs do Cruzeiro de Vida? Fazer com que todos os movimentos avancem, que todos os movimentos compreendam qual que é a proposta espiritual calcada no sagrado, e com isso vá se modificando o movimento umbandista. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte: o movimento umbandista não é um apêndice dos cultos africanistas. Nesse momento ele se amoldou num aspecto convergente de todos os saberes religiosos para que pudesse abarcar o maior número de pessoas. Essa é a primeira fase. Já existe uma estrutura que se adequou à condição humana, que é real, é contemporânea. Mas à medida que o movimento for avançando, vão abrindo, vão descortinando os véus, como falava o velho Mate Silva, os véus vão caindo e as realidades vão surgindo. Isso quer dizer, assim como nós caímos, nós saímos da essência para criar uma existência, para nos manifestarmos numa substância. Nós somos luz, que criamos um campo de manifestação,
para que pudéssemos aqui objetivamente nos exteriorizar. O nosso corpo é isso, mas dentro de nós tem uma essência sagrada. O movimento umbandista, tanto quanto nós no processo evolutivo, que é a ampliação da consciência individual, vai também passar por esse processo. Vai abandonar os aspectos periféricos, materiais, vai começar a visualizar aspectos internos que estão dentro desse arcabouço físico, do próprio movimento, até que se chegue à essência ou à apuração do sagrado em sua perspectiva mais ampla. Isso é o retorno à consciência divina, mas através de um movimento umbandista direcionado pelos orixás. Então, dessa forma, eu acredito que fica aí, né, o nosso primeiro passo na explicação do 9º princípio, que é o movimento umbandista como restaurador da consciência planetária e individual. Essa é a primeira perspectiva, a positiva. No próximo encontro de terça-feira, vamos ainda falar sobre o movimento umbandista, mas já na perspectiva relativa. Nós vamos compreender que o movimento umbandista não é só essa casca. Que ele traz uma ideia, uma sugestão de congruência, de convergência, para que a gente possa sair das limitações, da fragmentalidade, seja religiosa, filosófica, artística, ou até mesmo filosófica, artística, religiosa e científica. Para que no processo de convergência a gente se aproxime, saindo da protossíntese religio-científica, a gente aproxime da protossíntese cósmica, aí sim, apurando os dois princípios superiores, que é a sabedoria e o amor, que domina aqui e domina aqui. Então, nós precisamos sair dessa nossa exterioridade para que a gente possa, na absorção, na compreensão da própria essência, colocarmos para fora toda a nossa sabedoria, todo o nosso amor. Na próxima terça-feira voltamos então a falar sobre o 9º princípio, né, dentro dessa perspectiva relativa ao Saravá. Um bom Rita.